Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos dar sequência aos estudos que temos feito nessa carta. E hoje nós vamos ler dos versos 10 até o verso de número 17. Vou fazer a leitura. Os irmãos sentados mesmos podem acompanhar. Após a leitura nós vamos orar. O apóstolo Paulo assim escreveu: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Nós vamos orar, irmãos. Ó Senhor nosso Deus, hoje à noite nós temos o grande privilégio de ouvir a Tua voz. Nós sentimos, ó Deus, felizes e satisfeitos, porque esta é uma prova do Teu amor pelas nossas vidas. É o Teu cuidado e a maneira como o Senhor demonstra se importar conosco. Obrigado porque cada domingo, cada momento em que nós nos encontramos aqui, essas mesmas verdades têm sido anunciadas. E o Senhor tem falado aos nossos corações. Tem trazido refrigério e consolo para a nossa alma. E tem nos ajudado e nos fortalecido nessa jornada a caminho da pátria celestial. Nos falta pouco tempo neste mundo, Senhor. Brevemente estaremos diante da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, e face a face o veremos. Nos ajude, Senhor, enquanto estivermos aqui, para que nos mantenhamos firmes nessas verdades que são tão preciosas para nós, que foram dadas pelo Senhor, tem confortado a nossa alma e tem nos abençoado tão ricamente. E através dessas verdades fale o nosso coração, Senhor. Nós suplicamos nesta noite que o Senhor nos abençoe e que seja com o Teu povo reunido aqui. Nós oramos e suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Nós já tivemos oportunidade de estudar nesta carta algumas coisas importantes e nós vimos que, ao escrever essa carta aos irmãos da Galácia, o apóstolo Paulo, ele tinha dois objetivos centrais, e todos os dois estão relacionados ao seu oficialato, à sua vocação pastoral e à mensagem que ele pregava. O apóstolo Paulo está diante de um conflito com alguns mensageiros que foram até o território da Galácia, onde ele havia fundado algumas igrejas, pregado o Evangelho, conversões haviam ocorrido. Os irmãos haviam aceitado e abraçado o Evangelho, suas vidas haviam sido transformadas, mas com a chegada desses falsos mensageiros de Deus, diziam ser de Deus, falsos profetas, que eram judeus, e se diziam ter se convertido ao cristianismo, estavam
causando problema para esses irmãos. E o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta porque estava em jogo a defesa do seu apostolado, estava sendo desacreditado por esses falsos mensageiros diante dos irmãos. E uma vez que o seu apostolado estava sendo desacreditado, a mensagem do Evangelho que ele havia pregado também. E o apóstolo Paulo então vai escrever essa carta a esses irmãos para fazer uma defesa do seu apostolado. Isso ele vai fazer no capítulo 1 e capítulo 2. Ele vai defender-se. E nos capítulos 3 e 4, ele vai fazer a defesa da mensagem que ele havia pregado entre os irmãos. A mensagem que dizia que a salvação é única e exclusivamente através de Jesus Cristo, através da fé. E ele vai fazer isso porque esses falsos mestres estavam dizendo aos irmãos que eles poderiam ser salvos através de outros meios. Eles poderiam ser salvos se eles fossem circuncidados e poderiam alcançar a salvação se eles obedecessem à lei de Moisés. E o apóstolo Paulo teve alguns embates com esses irmãos, não só em Antioquia da Síria, como também teve alguns embates lá no primeiro concílio em Jerusalém, contado no registro do livro de Atos, no capítulo 15. Pois bem, esse breve resumo que ele vai tratar na carta dos capítulos 1 até o 4, nós vemos esse breve resumo no verso 1 ao verso 5. Ele resume isso aí. Feito este resumo inicial, que ele vai tratar na carta quase como um todo, o objetivo do apóstolo Paulo, então, agora é começar a descrever mais claramente, com mais detalhes, a parte que lhe cabe sobre a defesa do seu apostolado. Mas é interessante, conforme nós vimos na semana passada, e essa defesa ela vai acontecer a partir desse verso 10 que nós lemos, até o final do capítulo 2, que antes do apóstolo Paulo começar a tratar dessa defesa mais especificamente, é como se ele abrisse um parêntese, aonde nos versos de número 6 a 10, ele vai fazer uma advertência para esses irmãos das igrejas da Galácia. E a advertência que ele faz é em relação ao fato de eles terem tão rapidamente abraçado essa falsa mensagem que havia sido pregada entre eles, que o apóstolo Paulo aí, no verso 6, chama de outro evangelho. Uma mensagem de natureza completamente diferente daquela que o evangelho de fato genuíno nos traz. Então, nesses versos 6 a 10, nós temos aqui uma advertência a esses irmãos. O apóstolo Paulo não vai prosseguir na defesa que ele vai fazer do seu apostolado, sem antes dizer aos irmãos duas coisas. Primeiro, que ele está preocupado com esses irmãos porque eles estão prestes a desertar, estão prestes a abandonar a Cristo, o seu evangelho, o cristianismo, em troca de uma mensagem que não tem sentido algum. Essa é a primeira coisa que ele vai dizer nesses versos aí. Vocês estão passando para outro evangelho, qual não é outro, não é igual ao genuíno evangelho que eu preguei a vocês. Na verdade, estão no meio de vocês pessoas que querem perturbar a cabeça de vocês, diz o verso número 7, porque estão intentando perverter o evangelho de Jesus Cristo. Mas ele também quer advertir os irmãos por uma outra razão. Porque eles não estão prestes a apenas abandonar o cristianismo, abandonar a Cristo, abandonar a fé. Eles estão prestes também a se tornarem defensores de uma inverdade. E ao defenderem essa inverdade acerca da verdade central do Evangelho, que nos diz que a salvação é unicamente através de Cristo, eles estarão fazendo um desserviço para Cristo. Eles estarão atacando a verdade central do Evangelho também. Eles estarão pregando em verdades. Estarão contribuindo para que pessoas que estavam se aproximando de Jesus também se desacreditassem do Evangelho. Estariam contribuindo para que aqueles que já estavam em Cristo ficassem na dúvida e abandonassem a igreja também. É por isso que o apóstolo Paulo faz uma oração nesses versos, a partir do verso 8 e verso 9, quando nessa oração ele faz aquilo que nós encontramos em todas as Escrituras, que diz respeito
a orar, pedindo a Deus, isso não é errado, que destrua essas pessoas que pregam inverdades e que pervertem o verdadeiro Evangelho. Ele diz: sejam malditos por 2 vezes. Ele repete isso aqui para dizer o seguinte: aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que pregam outra coisa que deturpa a mensagem central do Evangelho, sejam considerados malditos, sejam destruídos por Deus, porque estão afastando as pessoas de Cristo do genuíno Evangelho. Pois bem, feita essa advertência aos Gálatas, para dizer a eles: cuidado com quem vocês estão se envolvendo, porque da mesma forma como esses serão destruídos, vocês correm sério perigo também. Pensem muito bem na escolha que vocês estão prestes a fazer. Não abandonem, não desertem, não se afastem, permaneçam centrados naquilo que vocês ouviram. Tendo feito essa advertência, a partir do verso 10, então, o apóstolo Paulo retoma o assunto acerca da defesa que ele quer fazer do seu apostolado. Perceba que o verso 10 ele tem uma sintonia com os versos 1 e 2, que é o resumo desse tratado que ele vai fazer. No verso 1 e 2, do capítulo 1, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, de todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. E aí você parte para o verso 10. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Façam-no, porém, saber, irmãos, que o Evangelho que por mim anunciado, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, é o que ele começou a tratar lá no verso 1, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele retoma novamente aquilo que ele começou. Então ele vai começar agora a trabalhar essa defesa do seu apostolado. Essa defesa ela vai seguir até o final do capítulo 2, quando ele encerra e depois começa a defesa da sua mensagem. Irmãos, o que é que o apóstolo Paulo aqui apresenta inicialmente nesses versos que nós lemos até o verso 17, em defesa do seu apostolado de ofício? Nós já vimos isso aqui. Ele não é apóstolo apenas enviado como muitos eram mensageiros. Ele era apóstolo como os 12. Ele e os 12 apenas, porque eles tiveram a oportunidade de ver o Cristo ressurreto e o próprio Cristo lhes incumbiu dessa tarefa de pregar o Evangelho e de fundar a Igreja do Senhor. A primeira lição que o apóstolo Paulo quer tratar aqui acerca do seu apostolado é nos dizer que o seu apostolado ele tem credibilidade. Ele disse que ele estava sendo difamado. Então ele vai dizer aqui nesse verso 10 que o seu apostolado tem credibilidade em função de uma coisa: em função da mensagem que ele sustenta. Ele só é apóstolo por causa da mensagem que ele prega. Presta atenção no verso 10 aí. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os falsos mensageiros estavam nas igrejas da Galácia queimando a imagem do apóstolo Paulo, dizendo que ele era um impostor. E por que diziam isso do apóstolo Paulo? As falácias eram as seguintes: diziam que a mensagem que Paulo havia pregado entre eles nada mais era no sentido de que Paulo visava apenas alcançar o favor financeiro para si próprio. Ele estava se beneficiando das ofertas que esses irmãos lhe davam constantemente. Então ele era um impostor. Ele estava ali porque ele estava se favorecendo financeiramente dos recursos dos irmãos. Ele havia deixado o judaísmo e agora estava no cristianismo. Não poderia mais voltar para o judaísmo e estava recebendo essas ofertas da parte dos irmãos. Essa era a primeira acusação. A segunda
Esses irmãos diziam que a mensagem que Paulo pregava era para agradar gregos e troianos. Porque para uns ele dizia que o evangelho não custava, que a salvação não custava nada, que era de graça, que eles não precisavam fazer nada, que era para os gentios. Mas quando ele tratava com os judeus, ele dizia que a mensagem tinha um preço, que era o preço da circuncisão. O capítulo 5 do texto de Gálatas, quando Paulo fala sobre esses assuntos, versos 2 e 3, ele diz assim: eu, Paulo, capítulo 5, 2, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Então, essa palavra de Paulo aqui é para os gentios, porque os judeus diziam assim: se você quiser ser salvo, você precisa ser circuncidado. Só existe esse caminho, essa opção. E estavam pressionando os irmãos a fazerem isso. E o apóstolo Paulo então chega a esses irmãos e dizem: vocês não precisam ser circuncidados. Vocês não estão debaixo dessa lei. Cristo já cumpriu toda a lei. Não precisam passar por isso. Mas eles diziam que quando Paulo se referia aos judeus, ele dizia que tinha um preço a salvação, que eles precisavam ser circuncidados. Capítulo 5 ainda, o verso de número 11, quando o próprio apóstolo Paulo diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. O apóstolo Paulo não era contra a circuncisão. Era uma tradição do seu povo, ele era um judeu também. E ele chegou a circuncidar pessoas. Ele era um homem circuncidado também. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer que nem a circuncisão, nem a circuncisão e nem a incircuncisão são coisa alguma. Sendo circuncidado ou não, que diferença isso tem? A obra de Cristo. E eles estavam usando essas palavras de Paulo para tentar mostrar aos irmãos que Paulo, na verdade, fazia jogo com essas pessoas. Para uns, ele dizia que não precisava fazer nada para alcançar a salvação, mas para outros precisava. Quando, na verdade, se nós formos depois estudar esse texto, quando chegarmos lá, nós vamos ver que é tentar colocar palavras na boca de Paulo. É tentar usar essas palavras de uma forma incorreta para dizer que ele disse uma coisa que ele não disse. Nós vamos chegar nessa parte aqui. Então, na verdade, esses falsos mensageiros estavam dizendo aos irmãos que Paulo era um impostor estratégico. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, ele era bonzinho com alguns e ele procurava fazer esse tipo de jogo para não causar problemas para nenhum dos lados, nem para gentios, nem para judeus, porque ele queria manter a sua ajuda financeira. E ele queria manter o seu status entre eles. Ele queria ainda ser o apóstolo deles. E por isso esses falsos mensageiros usavam dessa argumentação para dizer que ele era um impostor estratégico. Mas aí Paulo vai se defender. Eu tenho dito aos irmãos que quanto mais eu leio a maneira como Paulo lida com essas questões da defesa que ele faz, não só aqui na carta aos Gálatas, como Paulo foi extremamente abençoado em sua mente por Deus para perceber e para discursar sobre a maneira como deveria falar dessas pessoas. O apóstolo Paulo ele faz uma coisa interessante aqui nesse verso de número 10. Preste atenção na argumentação de Paulo. É como se Paulo dissesse assim, ele faz algumas perguntas. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, na verdade, está dizendo isso. A pergunta que ele quer fazer é uma: irmãos, como pode essas acusações serem verdadeiras a meu respeito? Olha a argumentação do apóstolo Paulo. Se eu, de fato, preguei o Evangelho procurando o favor de homens, e se eu realmente quero apenas agradar a homens, então a mensagem que eu preguei entre vocês
ela tem que ser de acordo com essas questões que estão sendo colocadas. A minha mensagem, ela tem que de fato agradar, ela tem de fato de agradar as pessoas e tem que demonstrar que eu busquei o favor dessas pessoas, financeiramente. E aí então, ele está dizendo, a minha mensagem vai ter que demonstrar isso. E aí então nós pensamos assim, irmãos. O que o apóstolo Paulo pregou entre esses irmãos? É como se o apóstolo Paulo dissesse, irmãos, se realmente a mensagem que eu preguei entre vocês, ela está de acordo com essa falácia dos opositores, então eu teria que ter pregado desta forma a vocês. Primeiro, eu teria que ter falado a vocês que vocês merecem ser salvos pelas suas próprias obras. Eu teria que ter pregado a vocês que vocês, pelo bom comportamento, pelo bom caráter, pelas boas pessoas que vocês são, pela maneira como vocês se comportam neste mundo, vocês seriam salvos. A minha mensagem deveria ser essa, que vocês poderiam alcançar o favor de Deus mediante a maneira como vocês se comportam da melhor forma neste mundo. Para que Deus então olhasse para vocês e visse pessoas que estão se esforçando e dissesse, você está se esforçando, você é uma boa pessoa, você é um bom vizinho, você é um bom amigo, um bom trabalhador, um bom marido, um bom filho, então eu vou lhe dar a salvação porque você está merecendo. Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, irmãos, se essa foi a mensagem que eu preguei, então me digam se tem algum lugar que eu disse isso para vocês, que vocês merecem ser salvos pelo bom comportamento de vocês, que vocês mereciam ser salvos por se deixar se circuncidar, por abraçar a lei e viver pela lei. Aonde foi que eu disse isso? Segundo, eu deveria então ter pregado entre vocês, estão me acusando de que eu busco um favor financeiro, por isso que eu estou sendo amigo de vocês. Então, eu não deveria estar na situação que eu estou. Se realmente eu procuro benefício financeiro, eu deveria ser um homem que não passa por lutas. Eu deveria ser um homem hoje que vive uma vida confortável, de regalias, uma vida luxuosa, uma vida com isenção de problemas, uma vida onde eu não tenha enfrentado em nenhum momento dificuldades e sofrimentos. E eu deveria ser um homem muito rico. Mas olhe para a minha vida. Quantas coisas não tenho passado por Cristo. Abdiquei da minha vida no judaísmo. Quais foram os momentos que eu fui pesado a vocês? Eu, como apóstolo, ele vai escrever na carta aos Coríntios isso. Eu, como apóstolo, teria o direito que me foi dado por Deus de receber de vocês benefícios, porque todo aquele que prega a palavra é digno de honorários. Mas eu em nenhum momento quis ser pesado a vocês. E no início da minha carreira, eu continuei trabalhando como fazedor de tendas. Então eu deveria, se essa falácia desses homens é verdade, vejam na minha vida e encontrem isto. Aonde está a minha riqueza? Aonde está uma vida luxuosa e confortável, sem problemas, sem dificuldades e sem lutas? Mas não é esta a vida que eu tenho levado. Já passei por lutas, dificuldades, já enfrentei desafios e quase fui morto quando preguei o Evangelho em uma das suas cidades chamada de Listra. E Deus me guardou a vida. Nada possuí, nada ganhei financeiramente, a não ser as ofertas que vocês voluntariamente têm me mandado. E eu entendo, diz o apóstolo Paulo, como providência divina para o meu sustento. Terceiro, o apóstolo Paulo diz, a mensagem então que eu deveria ter pregado a vocês deveria ser uma mensagem agradável, que não ferisse o ego de vocês. Uma mensagem que amaciasse o ego de vocês.
Eu teria pregado entre vocês uma mensagem que vocês queriam ouvir, que não mexessem com vocês. Mas a mensagem que eu preguei não foi essa. Então observe como o apóstolo Paulo está fazendo essa defesa dele aqui. Eu procuro agradar, eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens ou agradar a Deus? Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que não foi essa a mensagem que eu preguei. Porque a mensagem que eu preguei foi uma mensagem que em nenhum momento agradou vocês. A mensagem que eu preguei é uma mensagem difícil de ser ouvida. Porque é uma mensagem que diz a vocês que não há um ser humano na face da terra que, vivendo abertamente no pecado, pode ter acesso a Deus. A mensagem que eu preguei a vocês é difícil de ouvir, não agrada a ninguém, porque é a mensagem que diz que quem não está em Cristo está no diabo. Quem não serve a Cristo serve ao diabo. Foi essa a mensagem que eu preguei a vocês. A mensagem que eu preguei é difícil de ouvir, porque ela mostra ao ser humano as verdadeiras intenções maléficas, melhor dizendo, dos seus corações, que aponta para o seu estado de corrupção e que diz a esse ser humano que a menos que ele se encontre com Cristo e que Cristo se torne o seu Salvador, se ele deixar esta vida sem Cristo e sem a salvação de Cristo, ele vai perecer eternamente no castigo eterno. Essa mensagem não é agradável. Essa mensagem não é boa de se ouvir, porque ela machuca o ego do ser humano. Ela faz ele perceber que ele não é uma boa pessoa, que ele é um rebelde diante de Deus e que precisa urgentemente se arrepender e buscar a Cristo como seu Salvador. Foi essa mensagem que eu preguei. Essa mensagem não é atrativa. Essa mensagem em nenhum momento é uma mensagem que agrada o ouvido dos ouvintes. Como poderia uma mensagem como essa atrair algum favor para mim? Como poderia uma mensagem como essa agradar vocês? Essa mensagem só agrada a uma pessoa, que é Deus. Porque foi Ele que me mandou pregar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em sua defesa aqui. Então, as falácias dos opositores não batem com a mensagem que eu preguei. Por isso não deem ouvidos a eles. Vocês sabem o que eu preguei entre vocês. Vocês sabem quem eu sou. E as coisas que eu tenho passado por causa de vocês. Porque eu amo essa verdade. E amo aqueles a quem essa verdade tem alcançado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, o apóstolo diz: certamente a palavra da cruz, ela não é agradável, porque é loucura para os que se perdem. Quem é que gosta de ouvir uma mensagem quando o Senhor Jesus ensinou a Paulo, e Paulo pregou sobre isso? O Senhor Jesus, no capítulo 3 de João, verso 18 e 19, diz: quem crê em Cristo não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio a este mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa não é uma mensagem agradável de se ouvir, mas foi essa mensagem que Cristo deu para Paulo pregar. Em João 8, 44 e 47, Jesus é mais enfático ainda. Ele diz: vós sois do diabo, ele é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Quem é de Deus, disse o Senhor Jesus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. Isso é fácil de ouvir? Isso é agradável de ouvir? Mas foi exatamente essa mensagem
que o Evangelho pregou, que o apóstolo Paulo pregou. O famoso teólogo, há uns séculos atrás, disse que o Evangelho que não fere, esse não salva. O Evangelho ele nos machuca, ele nos leva para o pó, porque nos faz ver quem de fato nós somos. Quão miseráveis pecadores nós somos. Quão carentes da graça de Deus. Foi essa mensagem, portanto, que o apóstolo Paulo pregou entre esses irmãos aqui. A grande pergunta é: mas por que o apóstolo Paulo não pregou uma mensagem agradável a essas pessoas? E ele vai responder nesse próprio texto aqui. Ele vai dizer: eu não preguei uma mensagem agradável a vocês, aquela mensagem que vocês gostariam de ouvir. Vocês estão vivendo uma vida tão sofrida. Eu poderia ter chegado entre vocês e pregado uma coisa tão agradável, falar de coisas tão boas, para ver se reanimava vocês. Mas eu cheguei e preguei algo que afundou vocês ainda mais. E por que eu preguei assim? É a resposta de Paulo aqui. Por que eu não agradei vocês quando eu preguei o Evangelho? Porque se eu tivesse feito isso, eu não teria sido servo de Cristo. Aí o texto, se eu agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. É interessante que Paulo usa essa linguagem do servo. E não é à toa que ele usa essa linguagem. Porque a palavra servo aqui significa aquele que está subordinado ao seu senhor. Ele é escravo. O servo ele pertence apenas a um senhor, no contexto dos dias de Paulo. Alguém que pertence apenas a um senhor somente. E esse servo, ele não somente pertence a alguém, mas ele tem que ser fiel a este que é seu senhor. O servo não age por conta própria. O servo não faz as coisas por causa de si mesmo. Na verdade, o servo está sempre a serviço do seu senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo com essa frase para esses irmãos é o seguinte: irmãos, sendo eu servo de Cristo, eu estou sempre a serviço do meu Senhor para cumprir aquele comissionamento que Ele me deu para fazer. Eu não posso ser infiel a Ele. Eu estou debaixo da sua autoridade. Eu faço aquilo que Ele me diz para fazer. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Porque se eu não fizesse, se eu não pregasse aquilo que Ele me mandou pregar entre vocês, eu teria sido infiel. Não teria cumprido o meu chamado. E vocês não me viriam como apóstolo. Então, aqui é o primeiro item da sua defesa. A credibilidade do seu apostolado está na mensagem que ele pregou. A mensagem atesta o apostolado de Paulo. Ela vai mostrar quem de fato Paulo é, com base naquilo que ele apresentou a esses irmãos. Segundo, o seu apostolado tem credibilidade, porque antes de qualquer coisa, Paulo foi um homem transformado pela mesma mensagem que hoje ele prega. Olha como isso é interessante aí no verso de 11 a 14. Paulo vai fazer um registro de uma parte da sua vida. Se eu sou apóstolo e se eu tenho credibilidade perante vocês, eu quero dizer que isso só aconteceu porque antes Jesus Cristo transformou a minha vida. Eu não poderia ser apóstolo sem isso. O texto diz: faço-vos, porém, e saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Irmãos, a maior prova que o apóstolo Paulo pode dar a esses irmãos de que ele, de fato, tem esse ofício de apóstolo e que a sua mensagem era autêntica é a sua própria vida transformada.
Diz aí o verso 11. E veja como é que ele faz isso aí. No verso 12, ele faz uma menção de uma coisa muito interessante. Ele diz que ele recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que ele recebeu de Cristo para pregar, foi recebido através de uma revelação do próprio Cristo. Está aí no verso 12. A princípio, a ideia que se passa diante de nós é aquela imagem quando Paulo caiu do cavalo, na estrada para Damasco, quando ele estava com uma carta na mão, pronto para prender, se possível matar muitos cristãos. Ele era um opositor, ele era o Saulo de Tarso, não havia sido transformado. E aqui a ideia que se passa é que quando Paulo diz eu recebi mediante revelação, ele está se referindo àquele fato que aconteceu quando Cristo lhe disse: agora você será meu servo. Essas palavras foram ditas a Paulo através de um homem chamado Ananias, que vai pregar para mim. Vai saber quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu o designei para que ele vá e pregue entre os gentios. A princípio dá a entender isso aqui, mas como o apóstolo Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado, ele tem uma ênfase muito grande para citar esse fato. O apóstolo Paulo, quando diz que ele recebeu mediante revelação, ele está dizendo o seguinte, irmãos: que jamais ele teria se tornado apóstolo e jamais teria recebido tal responsabilidade de pregar uma mensagem tão importante e urgente, sem que antes o próprio Cristo não tivesse mudado a sua vida. Como alguém pode falar do Evangelho se na sua própria experiência não há uma transformação de vida? O apóstolo Paulo está dizendo assim, e veja aí no verso 12 uma coisa interessante: porque eu não recebi, nem aprendi. Ele está falando da sua experiência de conversão. Ele é um homem transformado. Ele não ouviu apenas o recado, vai e pregue. Ele vivenciou a verdade de uma vida transformada por essa mesma mensagem que ele está pregando e que é a mensagem que salva e que transforma. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o seu ofício e a sua mensagem só possuiriam essa credibilidade se fossem atestados em sua vida as mudanças que essa mensagem é capaz de produzir. Não é só pregar, mas é ter as marcas da vida transformada, que é muito mais importante do que falar. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não sou apenas apóstolo porque eu recebi uma vocação e um comissionamento, porque eu trago comigo as marcas daquele que me transformou. Ele vai dizer isso no final da carta: ninguém me moleste, porque eu tenho evidências na minha vida de que o meu coração foi transformado. A minha vida foi mudada. Eu tenho experiência disso que eu estou dizendo para vocês. O que eu preguei não é tese. Está na minha vida. E é exatamente isso que ele vai falar agora nesses versos, como exemplo 13 e 14. Olha aí o texto. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a devastava. É o primeiro exemplo que ele cita no verso 13 aí. O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, como poderia um judeu como eu, que odiava a Cristo e odiava a sua palavra e procurava a todo custo destruir este trabalho que havia iniciado com esses primeiros cristãos, como poderia eu, judeu, perseguidor da igreja, um perseguidor implacável, queria destruir a obra de Cristo, porque eu odiava, agora ser visto fazendo a defesa dessa mesma mensagem e andando lado a lado com aqueles que eu desejava destruir? Como é que isso é possível? Só tem uma resposta: é porque a minha vida foi mudada. Naquele dia, quando eu estava a caminho naquela estrada, na minha mente só passava uma coisa: eu vou acabar com esse evangelho. Eu vou destruir todos esses irmãos, porque eu não creio nessa liberdade.
Ele era um judeu. E agora ele diz: como poderia isso ter acontecido? Você sabe que o judeu, ele é defensor de uma causa, e a única maneira de dobrá-lo é através da própria Escritura. Sabe disso, não sabe? É por isso que na carta aos Hebreus, aquele autor que nós não sabemos o nome, ele luta e luta e luta para tentar persuadir e convencer aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, estavam querendo voltar para o judaísmo. Nós vemos ali a luta de um pastor que escreve uma carta usando todo o seu arsenal de argumentos retirados do Antigo Testamento, da lei dos judeus, para usar, para convencê-los de que eles estavam errados se eles voltassem para o judaísmo. Porque o judeu não se dobra diante de qualquer coisa. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu era perseguidor da igreja. Eu estava convicto do que eu queria. Como é que pode agora, na minha fúria, eu agora me encontrar lado a lado com aqueles que eu perseguia e ainda defendendo a mesma coisa que eles defendem? Era a mensagem que eu odiava, era o Cristo que eu odiava, era a igreja que eu odiava, e agora estou reunido com eles. Só uma resposta: a obra da graça me alcançou, mudou a minha vida, transformou meu coração. Do dia para a noite, eu me tornei um homem que defende a verdade do Evangelho que eu não cria. E é interessante, lá no verso 23 desse capítulo, ele vai mencionar esse fato quando ele diz que ele foi para Jerusalém se encontrar logo depois com os apóstolos, e eles estranharam que esse que era o perseguidor da igreja estivesse lá entre eles. Olha o verso 23. Ouviram somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E no capítulo 2, verso 19 e 20, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu abandonei tudo, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. A minha velha natureza foi colocada naquela cruz. Hoje eu vivo de maneira diferente. Verso 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Essa é a defesa de Paulo. Segunda coisa, está aí no verso de número 14. É o outro item que ele enfatiza. Ele não somente perseguiu a igreja porque odiava Cristo e a sua mensagem, mas agora ele diz: eu também estava determinado naquela época a defender a salvação pelos méritos humanos. O texto diz assim, capítulo que nós estamos lendo, 1, verso 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. O apóstolo Paulo está dizendo: existem entre vocês agora alguns judeus que se dizem convertidos ao cristianismo, que estão tentando convencer vocês que a salvação é pelos méritos humanos. Eles estão usando todo o arsenal que eles podem de argumentação. E como o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: se eles usaram todo esse arsenal para tentar convencer vocês a deixar o cristianismo, pensem em mim. Eu era muito melhor que eles. Eu era mais zeloso que eles. Eu era um exímio defensor mais do que eles. Quando olhava e dizia: nós podemos ser salvos pelos nossos méritos. Era essa a defesa que Paulo fazia quando estava no judaísmo. Ele era muito melhor que esse. Ele diz aqui no texto: eu avantajava-me diante de muitos. Eu era muito zeloso. Não tinha ninguém melhor que eu nessa defesa de dizer que o evangelho da salvação é o evangelho dos méritos humanos, que você pode conquistá-lo pelas suas boas obras. Agora o apóstolo Paulo diz: como é possível um judeu como eu, tão determinado, tão obstinado, tão convencido de uma crença, de uma religião que eu cria ser a verdade, como é que pode agora eu ter abandonado tudo para lutar a favor dos cristãos e contra os judaizantes?
Só há uma resposta. A graça de Deus me alcançou, mudou a minha vida, as minhas concepções, me fez entender que eu estava errado. Aquela religião que eu abracei durante anos e anos e vivi por ela e a defendi, Cristo me disse: isso não é nada, isso é refúgio, jogue isso fora, é o evangelho das boas obras. Você precisa da graça. E o apóstolo Paulo encerra essa parte do texto, nos versos 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O apóstolo Paulo, ele diz que seu apostolado tem credibilidade com base na mensagem que ele pregou. Tem credibilidade porque antes de ser apóstolo, ele era um homem, foi um homem transformado pela graça que ele agora manifesta, porque ele prega entre as pessoas, para as pessoas. Mas em terceiro lugar, seu apostolado tem credibilidade porque essa mensagem que ele defende é uma mensagem que traz como nota principal uma coisa: tudo depende de Deus, nada depende de nós. Tudo depende da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai citar uma experiência inusitada dele. A princípio ele disse que ele foi um homem transformado. Ele cita o que aconteceu. Agora ele vai relatar um fato mais profundo. Como é que se processou a salvação na sua vida? Como é que Deus fez isso? Ele vai citar 4 coisas. A salvação começou como obra de Deus antes de eu nascer. Deus foi quem me chamou, sem eu querer. Foi Ele que me vocacionou. E foi Ele quem me comissionou. Tudo veio de Deus, nada de mim. Está aí no texto, ó. Verso 15. Quanto a porém ao que me separou antes de eu nascer. O apóstolo Paulo não tinha nem concepção do que ele seria, estava no ventre. E Deus já tinha o seu propósito determinado para a vida dele nesta época. Deus já havia separado antes do seu nascimento: você será meu. O texto diz mais: e me chamou pela sua... Não é essa a mensagem que ele prega? A salvação pela graça? Ele diz que ele foi chamado aqui por Deus pela sua graça. Em que momento da história Paulo quis a Cristo? Quando estava vivendo uma vida divorciada de Cristo? Em que momento da história houve algum lampejo na vida de Paulo, onde ele começou a pensar: eu acho que esse Cristo tem alguma coisa boa para a gente querer? Porque o texto nos diz que o momento fatal da sua vida, quando ele é travado por Deus, foi um momento crucial, quando ele estava mais irado, como um touro enfurecido, esbravejando, espumando pela boca, irado, para destruir a obra de Deus. Foi nesta hora, quando ele não queria de nenhum modo que esse evangelho prosperasse, foi nesta hora que Deus o chamou. Foi Deus que o vocacionou. O apóstolo Paulo não pediu para ser apóstolo. O texto diz: aprove revelar seu Filho em mim. Você sabe que apóstolo nesse sentido significa não só mensageiro, mas alguém que é enviado e que representa alguém.
o apóstolo Paulo se tornou um representante de Cristo, um embaixador de Cristo. Quando o texto diz que aprove a Deus revelar seu Filho em mim, ele se tornaria esse embaixador, esse representante. Ele foi vocacionado. Deus o vocacionou, ele não pediu. Tudo veio de Deus. Terceiro, também foi o Senhor que o comissionou, para que eu pregasse entre os gentios. O apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, estão entre vocês pessoas dizendo que nada depende de Deus, tudo depende do homem. É o homem que deve aceitar ou não a salvação. Depende do homem querer ou não ser salvo, porque assim ele será responsabilizado. E o apóstolo Paulo diz: nada disso. Antes de eu nascer, Deus já havia preparado o caminho. Foi Ele quem me chamou quando eu menos queria. Na verdade, estava indignado. Foi Ele que me tornou apóstolo. E foi Ele quem me disse: vá e pregue, não entre os judeus, mas entre os gentios. Essa é a sua tarefa. Ele diz que qual foi o resultado disso? Se não tivesse sido convertido, ele teria dito: Senhor, eu não vou. Esse povo não merece. Eu não sou essa pessoa. Eu não vou fazer isso. Mas o que o texto diz? Sem pensar. Eu vi uma necessidade urgente de sair, pregar esse evangelho que alcançou e transformou minha vida. Eu comecei a percorrer os caminhos. Estava tão maravilhado com a graça que me alcançou, que não tinha outra coisa a fazer a não ser sair e anunciar a grande obra da salvação pela graça em Cristo Jesus para todos aqueles que ainda não tinham ouvido. E por isso que essa mensagem do apóstolo Paulo chegou até vocês. Ou seja, ele diz no verso 16: eu não pude resistir, porque tudo depende de Deus, nada depende de nós. O seu coração foi transformado. Ele passou a amar a Cristo, amar sua palavra, amar sua vocação, amar sua obra, de tal forma que nada, absolutamente nada, a partir de então foi capaz de pará-lo. Por isso que o texto foi citado hoje à noite, hoje pela manhã, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Cristo, amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele se tornou um homem convicto, um homem fascinado por essa mensagem, e que via a necessidade de transmiti-la a outros que não haviam ouvido, para que essa mesma mensagem que um dia alcançou o coração de um homem obstinado, um homem incrédulo, um homem que estava vivendo na idolatria de uma religião, um homem que negava a Cristo, que odiava a Cristo, que odiava a sua mensagem, odiava a igreja. Agora este homem está obstinado por Deus e pela sua palavra, e ama a sua palavra, e quer vivê-la dia após dia e anunciá-la. É essa a defesa que o apóstolo Paulo faz. Se eu não fosse apóstolo, nada disso teria acontecido. Eu já teria naufragado. Eu queria encerrar com algumas lições. Irmãos, como o apóstolo Paulo, nós também somos cristãos. Como cristãos, nós também, para que a nossa credibilidade na fé se mantenha vívida, nós temos, como o apóstolo Paulo também, que defender essa nossa credibilidade como cristãos com base na mensagem que nós fomos chamados a pregar. O que autentica a credibilidade da nossa vida é a mensagem que nós pregamos. A palavra de Deus. Uma mensagem que não vai agradar as pessoas. Uma mensagem que vai impactar a mente dessas pessoas, porque nós teremos que falar da verdade de Deus. Uma mensagem que não vai atrair para nós a atenção dos homens,
Pelo contrário, eles vão se aborrecer conosco. Porque a única maneira deles terem um encontro com Cristo é revelando a eles a verdade do Evangelho que fere. E diz a eles que eles precisam abandonar o seu caminho de impiedade, deixar a sua rota rumo ao inferno, que eles estão servindo não a Cristo, de que eles não conhecem a Deus, porque a única maneira de conhecer a Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. A mensagem que conclama os homens a abandonarem a sua vida de impiedade neste mundo que desagrada a Deus. A credibilidade da nossa vida cristã está nessa mensagem proclamada. Nós não pregamos para agradar a homens e vamos ter que passar por lutas e dificuldades por causa dela. O próprio Senhor Jesus nos advertiu: eu vos envio para o meio de lobos. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se fizeram isso com o Senhor, farão isso com os servos. Assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Nas palavras do apóstolo Paulo, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Essa mensagem não atrai algo agradável. Pelo contrário, essa mensagem que confronta as pessoas atrai problemas para nós. Mas aí está a credibilidade da nossa vida, porque nós fazemos isso porque somos servos de Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar as boas novas da salvação. Se não for desta forma, os homens jamais poderão encontrar a Jesus Cristo. E nós, como servos de Cristo, nós temos a obrigação de anunciar essa verdade. Segunda lição. Como cristãos, a nossa credibilidade também, ela é autenticada se ela estiver ligada a uma mudança de vida. Não basta apenas anunciar o Evangelho. É preciso que as pessoas vejam em nossa vida as marcas de Cristo. Uma vida transformada, desligada deste mundo, uma vida santa. Elas precisam, a credibilidade da nossa vida vem através disso também. As pessoas verão uma vida transformada. Pessoas que outrora amavam esse mundo, eram apaixonados pelas coisas desta vida, pelo adultério, pela imoralidade, pela carnalidade, pela mentira, pelo suborno, pelo jeitinho brasileiro, por querer ser melhor que os outros. Mas agora nós não somos mais assim. A verdade de Deus transforma a nossa vida, muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento, nos torna santos e parecidos com Cristo. A confiabilidade dessa nossa vida em credibilidade às pessoas, quando anunciamos o Evangelho, é saber que quando elas olham para nós e percebem que, da mesma forma como pregamos, há uma mudança em nosso ser. Nós somos diferentes do mundo. E é desta forma que o Evangelho alcança as pessoas e traz esperança. Mas quão ruim é quando você prega ao seu vizinho o Evangelho que você não deve, que não se deve mentir, e você mente. Que não se deve roubar, e você rouba. Que não se deve adulterar, e você adultera. Que não se deve viver uma vida de fornicação, e você vive. Que não se deve amar os prazeres desta vida ilícitos, e você não consegue se divorciar deles. A sua vida cristã cai em descrédito. E como consequência, a mensagem que você pregou vai ser desacreditada também. Mas por último, uma palavra àqueles que ainda estão sem Cristo. Talvez você tenha ouvido o Evangelho hoje, você tenha se identificado com o Saulo de Tarso, o Paulo antes da conversão. Talvez você esteja lutando no seu interior, tenha ouvido o Evangelho
E essa mensagem tem martelado você. Como Paulo dizia, que era como esporões na sua consciência. Todas as vezes que ele se deparava com uma cena e aquilo o incomodava. Talvez você seja como Saulo hoje à noite, onde você diz: eu nasci aqui e eu vou morrer assim. Para não citar a religião, né? Eu nasci desta forma e eu vou morrer desta forma. Eu tenho essa concepção do que é salvação e vou viver por ela. Eu construí uma história de vida na qual eu creio e não vou abdicar disto. Talvez você seja o Saulo hoje à noite. Mas eu queria dizer a você que nada depende de você. Agradeça a Deus porque tudo depende de Deus. Mas não espere o inusitado acontecer. O tempo que se chama hoje é o tempo da oportunidade. Para que você não tenha uma experiência traumática, como Saulo teve, como muitos outros irmãos tiveram, para se render a Cristo. Não espere o leito da dor. Não espere a proximidade da morte, o terror da morte. Não espere passar por grandes constrangimentos e circunstâncias tão adversas que às vezes Deus nos conduz para nos levar a este momento. O que você precisa hoje à noite é lembrar que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Que você precisa se render a Ele. É esta a mensagem do Evangelho que nos tem um custo, mas é a única mensagem que nos dá a salvação e que pode nos levar para a eternidade. Foi por esta mensagem que Paulo viveu o resto da sua vida. E a nota final do texto é: irmãos, nós precisamos urgentemente fazer como Paulo fez, sair e proclamar essas verdades por onde quer que passemos, com urgência, para alertar as pessoas do tempo que está encerrando, para que elas tenham a oportunidade de ouvir um Evangelho que transforma vidas. Nós estamos bem próximos dos portais da eternidade. Cristo está voltando. Falta pouco. E há uma urgência de pregarmos o Evangelho. Porque todos aqueles que morrerem sem Cristo não terão uma segunda chance. É por isso que o texto encerra assim, Paulo dizendo: sem detença. Eu comecei a pregar esse Evangelho que transformou minha vida, que me deu esperança. O Evangelho não é uma farsa. O Evangelho é real. É claro e tão transparente como água. A água cristalina. É essa a verdade que salva. É essa a verdade de Deus que transforma e que nos tem a garantia, nos dá a garantia de entrarmos nos portais da eternidade que está para se manifestar neste mundo. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo a época do já e ainda não. O reino de Deus já está presente, mas falta chegar de maneira plena. Estamos aguardando o tempo chegar. Mas quando esse tempo se encerrar, não há mais Evangelho a se pregar. Deus nos convoca a pregar o Evangelho, a anunciar essas verdades, para que outras pessoas possam ser salvas. Para que conheçam a Cristo como único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe da noite, irmãos. Aplique essas verdades no nosso coração. Vamos ficar, irmãos, em pé. Vamos encerrar. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi pregada hoje à noite. Nós não conhecemos outra verdade.
Nós só conhecemos esta verdade. E nós a pregamos, Senhor. Mesmo que isso nos custe um preço. Nós a pregamos porque nós somos servos do Senhor. Nós a pregamos porque não queremos agradar a homens, mas queremos agradar apenas àquele que nos comissiona. E nós temos evidências tão fortes em nossa vida, como impressões genuínas de uma vida que foi transformada por esta mesma palavra. Nós não pregamos apenas aquilo que nós ouvimos, mas nós somos uma testemunha viva dessas verdades que um dia transformaram a nossa vida, que nos tiraram deste mundo e nos fizeram conhecer o único autor e consumador da fé. Nos ajude a pregar essa mensagem, Senhor, dia após dia, a ter urgência nela e alertar os pecadores nesse dia que se aproxima, para que não seja tarde demais. E aqueles que ainda não são teus, ó Deus, que nesta noite ouviram a tua palavra, que já têm se deparado com ela, ó Deus, transforma essas vidas. Não deixe que continuem neste caminho que não as conduzirá a lugar nenhum, a não ser para aquele que a tua própria palavra descreve depois da passagem desta vida. Que o Senhor possa alcançá-los enquanto há tempo. E obrigado pelo consolo que nós temos nesta noite de ouvir que nada depende de nós, mas tudo depende do Senhor. E nós, confiados nessa verdade, queremos clamar a Ti, que estenda o Teu favor, que através dessa palavra, Deus, pregada hoje à noite, do Evangelho da Salvação em Cristo, vidas sejam transformadas, Senhor. Sejam tiradas do lamaçal do pecado, deste mundo, e que o Senhor as transporte para o reino do Filho do seu amor. Esse é o desejo do nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.